Idolatria. A troca perigosa de Deus por falsos deuses. Idolatria é uma das práticas mais severamente condenadas na Bíblia. Ela significa dar adoração ou devoção a algo ou alguém que não seja Deus, seja por meio de estátuas esculpidas ou divindades estrangeiras. Israel, em sua jornada com Deus, caiu repetidamente nesse erro, desde o bezerro de ouro no Sinai até os altares construídos por reis idólatras. A cada vez que se afastavam de Deus, um julgamento divino se abatia sobre a nação. A idolatria é descrita nas Escrituras como uma forma de traição espiritual, onde o povo de Deus troca a fidelidade ao Criador por algo ou alguém que não pode salvar. Hoje, os ídolos não são mais de madeira ou pedra, mas estão presentes nas coisas que as pessoas colocam acima de Deus, como o dinheiro, o sucesso ou a fama. Esses modernos ídolos continuam a roubar a devoção que deveria ser dada apenas a Deus. A idolatria não é apenas uma prática do passado. Ela ainda vive em nossos corações, sempre que priorizamos coisas terrenas acima da verdadeira adoração. Feitiçaria e bruxaria. A busca por poderes proibidos, a feitiçaria ou bruxaria, é outra prática que a Bíblia condena. Envolve o uso de feitiços, rituais e magia para manipular forças espirituais. No passado, muitas nações ao redor de Israel recorriam a feiticeiros e mágicos para orientação e poder, mas Deus advertiu seu povo a não seguir esses caminhos. O rei Saul, desesperado por respostas, procurou uma bruxa, indo contra a ordem de Deus. Esse ato trouxe condenação para ele, mostrando os perigos de buscar poder em fontes espirituais obscuras, em vez de confiar em Deus. Nos dias atuais, a bruxaria e a feitiçaria surgem em novas formas, como práticas wiccanas, rituais da nova era, e até mesmo no entretenimento popular, com a fascinação por feitiçarias em filmes e livros. Mesmo quando essas práticas parecem inofensivas, elas estão fundamentadas na mesma busca proibida por controle e poder, além de Deus. Adivinhação, buscando sabedoria nas fontes erradas. Adivinhação, que tenta descobrir o futuro ou conhecimento oculto por meios sobrenaturais, é outra prática proibida nas Escrituras. No mundo antigo, o povo de Israel foi instruído a não seguir as práticas de adivinhação que envolviam presságios ou consultas a oráculos, pois essas coisas substituíam a confiança em Deus por superstição. As Escrituras mostram que os mágicos e os mergulhadores tentaram competir com os profetas de Deus, mas o poder deles se mostrou vazio. Hoje, a adivinhação se manifesta em diversas formas, como leitura de tarô, astrologia, cartas psíquicas e horóscopos. Embora muitos a tratem como diversão, ela continua sendo uma busca por orientação fora de Deus. A Bíblia alerta que essas práticas desviam os corações das fontes verdadeiras de sabedoria e direção. Necromancia. A busca pela comunicação com os mortos. A necromancia, ou a tentativa de se comunicar com os mortos, é uma prática que a Bíblia proíbe categoricamente. Um exemplo claro disso é a história de Saul e a bruxa de Endor. Quando Deus não respondeu mais às suas orações, Saul buscou a ajuda de uma médium para invocar o espírito do profeta Samuel. Essa ação foi condenada por Deus e trouxe o julgamento sobre Saul. A necromancia era comum entre as nações vizinhas a Israel, mas para o povo de Deus, essa prática era considerada uma abominação, pois abria portas para o engano dos espíritos das trevas. Nos dias de hoje, a busca por comunicação com os mortos ainda alimenta práticas como sessões espíritas e o uso de tabuleiros de Ouija, que cruzam uma linha que Deus estabeleceu para a proteção do seu povo. Astrologia. A substituição do Criador pelos astros. A astrologia, que envolve a busca por orientação nos astros e outros corpos celestes, é uma prática que a Bíblia também condena. No passado, muitas nações acreditavam que os corpos celestes controlavam seus destinos. Algumas até se curvavam diante deles como deuses. Deus ordenou que o seu povo não seguisse essa prática, pois isso substituía a confiança no Criador pelos objetos criados. Hoje,
A astrologia continua popular, com horóscopos, signos do zodíaco e outros sistemas baseados nas estrelas. Embora seja amplamente tratado como entretenimento, a Bíblia nos alerta que essa prática continua sendo uma forma de busca proibida por poder e controle sobre o futuro, sem confiar no único Deus que realmente rege o universo. Sacrifício humano e infantil. A abominação de Moloque. Entre as práticas mais horríveis e condenadas na Bíblia está o sacrifício humano, especialmente o sacrifício infantil ao deus pagão Moloque. Essa prática envolvia colocar crianças no fogo como oferendas, algo que o povo de Deus era estritamente proibido de imitar. Infelizmente, alguns reis de Judá permitiram essa prática, o que levou à corrupção moral da nação e à condenação divina. Embora o sacrifício de crianças não seja comum hoje em dia, a ideia de sacrificar os vulneráveis em busca de poder ou prosperidade ainda ecoa em alguns movimentos espirituais obscuros e grupos ocultistas. A Bíblia ensina que essas práticas são uma negação da santidade da vida e da aliança com Deus. Prostituição no templo. A distorção da adoração. Muitas religiões antigas vinculavam a adoração a rituais sexuais, acreditando que isso poderia garantir a fertilidade da terra ou o favor dos deuses. Isso levou à prática de prostituição no templo, onde homens e mulheres eram dedicados a deuses pagãos e se envolviam em sexo ritual como parte das cerimônias. Israel foi diretamente advertido a não seguir essas práticas imorais. Embora esses rituais tenham desaparecido, suas influências ainda podem ser vistas no paganismo moderno, onde grupos ocultistas tentam conectar a sexualidade ao poder espiritual. A Bíblia proíbe essas práticas, pois elas distorcem a verdadeira adoração e exploram o corpo humano, que deve ser respeitado como templo do Espírito Santo. Símbolos e amuletos ocultos. A superstição, em vez de Deus. Uso de amuletos e símbolos considerados mágicos também é uma prática proibida pela Bíblia. No mundo antigo, as pessoas usavam amuletos para proteção ou para atrair bênçãos. Os profetas condenaram essas práticas, pois elas depositavam fé em objetos materiais em vez de confiar na proteção divina. Hoje vemos a mesma mentalidade em amuletos de sorte, joias ligadas à astrologia e à bruxaria. Embora esses objetos pareçam inofensivos, eles refletem a busca proibida por poder fora de Deus. A verdadeira proteção e bênção vem de Deus, e não de superstições ou objetos que não possuem poder real. Bestialidade. A ofensa à dignidade humana, a bestialidade, ou relações sexuais com animais, é uma das práticas mais repulsivas na Bíblia e é tratada como uma grave ofensa contra a dignidade humana e a ordem criada por Deus. Deus advertiu Israel a não seguir as nações que praticavam essas coisas, pois isso trazia corrupção moral e espiritual. Embora essa prática não seja comum hoje, ela ainda aparece em círculos underground e em algumas formas extremas de ocultismo. A Bíblia traça uma linha clara entre a adoração verdadeira e as práticas que degradam o corpo humano e desonram o Criador. A santidade da vida e da sexualidade deve ser respeitada, e qualquer tentativa de corromper isso é condenada. Comer sangue, a violação da vida que pertence a Deus. No livro de Levítico, a Bíblia proíbe comer ou beber sangue, ensinando que a vida está no sangue e que ele pertence a Deus. No mundo antigo, as nações ao redor de Israel usavam o sangue em seus rituais, acreditando que ele carregava poder espiritual. Deus ordenou que seu povo permanecesse separado dessas práticas e dos costumes pagãos, e a Igreja repetiu essa instrução no Novo Testamento. Hoje, a ideia de consumir sangue ainda aparece em algumas cerimônias ocultas, onde o sangue animal é utilizado em rituais e até mesmo em certos círculos subterrâneos. Embora muitas vezes glamorizada na cultura popular, essa prática ainda é vista como uma violação da santidade da vida dada por Deus. Reflexão e chamada ao arrependimento. Medida que refletimos sobre as práticas que a Bíblia nos ensina a evitar, é importante perceber que muitas delas estão enraizadas em nossa cultura moderna, disfarçadas de entretenimento, superstição e até mesmo de fé.
O apelo de ídolos e práticas proibidas pode ser forte, e os caminhos que parecem inofensivos podem nos desviar do propósito divino para nossas vidas. No entanto, Deus nos chama para uma vida de santidade, separada do engano, do pecado e das falsas promessas. Cada uma dessas práticas proibidas nos leva para longe de Deus, que é o único digno de nossa adoração e confiança. As Escrituras nos alertam para não nos conformarmos com este mundo, mas para renovar nossa mente, buscando a verdade de Deus. Agora é o momento de parar e refletir. Quais ídolos você tem colocado em seu coração? O que tem roubado sua devoção a Deus? O que você tem adorado em lugar do Criador? A verdadeira transformação começa quando nos arrependemos, afastamos de nossos corações tudo o que não é de Deus e buscamos a sua orientação. Se você tem se afastado de Deus, ou se entregado a práticas que o afastam dele, este é o momento para arrepender-se e voltar para a sua graça. Deus está sempre pronto para nos perdoar e nos restaurar. Ele não nos rejeita, mas nos convida a retornar ao seu abraço de amor e misericórdia. Não deixe que nada ocupe o lugar de Deus em sua vida. É hora de deixar os ídolos, os caminhos errados e as falsas promessas para trás e voltar ao único que pode nos dar vida plena. Arrependa-se, busque a sua face e deixe que Ele transforme seu coração, sua mente e sua vida. Deus oferece perdão a todos que se arrependem sinceramente e o buscam de todo o coração. Que essa reflexão leve você a uma decisão firme de viver para Ele, fielmente, afastando-se de tudo o que não é digno de sua glória.